paz do Senhor, bom dia, irmãos, amém? Paz, bem com você? Eu sou Marinaldo, sou correspondente local voluntário de Portas Abertas, estou com a Leide Mara ali na mesa também, que é também correspondente voluntária de Portas Abertas, há bem mais tempo do que eu. Nós ficamos gratos com essa oportunidade de estar aqui com você. Eu quero começar te perguntando, você já leu a Bíblia hoje? Você já leu a Bíblia hoje? Porque no mundo da igreja perseguida, eles sequer possuem a Bíblia. Quando possuem, precisam esconder. Alguns possuem partes da Bíblia, como por exemplo na China, quando os nossos irmãos escondidos, os líderes, passam uma semana no meio do mato lá para treinamentos, e aí não tem Bíblias para todos. E eles rasgam as Bíblias, não para jogar fora. Irmão, hoje você vai com um pouco de Salmos, vou te dar um pouco de Mateus, vou te dar um pouco de Eclesiastes, porque é o que tem até nós conseguirmos as próximas Bíblias. E quanto mais eu leio e aprendo com os irmãos da igreja perseguida, a gente fica envergonhado do fato de, eu, por exemplo, tenho na minha casa 19, 20 Bíblias, mas não adianta se eu não ler, se eu não praticar. Mas enquanto você encontra cristãos com 10 anos, 15 anos de cristão, irmão, você já leu a Bíblia? Leio, todinho, leio. Irmão, você já leu a Bíblia? Não, sim, eu leio. Deixa eu ser mais específico, irmão, você já leu a Bíblia toda? Mas eu leio. Eu falei, o irmão não sabe dizer se em 15 anos de cristão, se ele leu a Bíblia uma vez. Em alguns testemunhos, eu fico abismado, porque os muçulmanos, por exemplo, eles decoram o Alcorão desde criança. Aí na internet você vai ver um testemunho recente de um muçulmano convertido, em que ele diz, eu li o Alcorão 150 vezes. E alguns testemunhos nesses livros, você vê alguns irmãos que mal se converteram ao Senhor do islamismo, já leu em alguns meses 6 vezes a Bíblia, porque é o costume que eles têm de dar valor à verdade. Até então eles achavam que a verdade era o Alcorão. Por isso eu já começo perguntando, você já leu a Bíblia hoje? Você está valorizando esta palavra? Apaga aqui para mim, por favor. Tinha um vídeo, logo na segunda imagem, eu vou contar o vídeo, saltar esse vídeo e rapidamente passar para a próxima parte, ok? A próxima aí já é um vídeo, você pode só deixar na imagem a próxima, só deixar sem rolar o vídeo? Isso é uma campanha de conscientização de acidente de trânsito na Austrália. O que tem a ver, né? O vídeo é em inglês, muito rápido, mas é assim, eles abordam uma pessoa na rua, no corredor e falam, aqui na Austrália morrem 360 pessoas por ano no acidente de trânsito, quanto que o senhor acha que é ideal? Aí aquele homem pego ali de surpresa do nada, uns 70, acho que 70. Aí o cara pega o radinho e fala, ele falou 70. E aí do corredor perto dele vem 70 pessoas na direção. E para perto dele. E ele já reconhece logo de cara quem são aquelas pessoas. E o cara pergunta de novo. Antes ele fala, mas é minha família. Minha esposa, meus filhos, é minha família. Quanto você acha então o número ideal? E ele já com lágrima nos olhos diz, zero. Eu não venho pregar heresia. Muitos, segundo a Bíblia, ainda vão morrer por causa de Cristo. E se você está em espírito nesse, você já ouviu isso na oração da irmã e no que você cantou e no que foi lido aqui agora. Então o Espírito está confirmando o que você precisa entender hoje, nesta manhã, que você já morreu. Quem passou pelo batismo já morreu em Cristo Jesus. A sua vida está escondida em Cristo Jesus. Mas no Brasil parece que a gente esquece disso.
Estou professor de classe de batismo, a gente fala, né, que o eu morre ali, mas o eu manifesta no mesmo dia. Ele vai falar com um parente que batizou todo alegre, ele está lá no céu, aquele parente esnoba aquele batismo, o evangelho, e já sai, às vezes, né, até uma palavra feia. Todos os dias nós lutamos contra o eu. Mas à medida, irmãos, que eu leio e aprendo sobre a igreja perseguida, eu fico com vergonha, porque todos os dias eles lembram disso. Eu já morri mesmo. Se eu morrer hoje, é lucro, estou no céu. Eu tenho coragem, eu tenho que pregar, eu tenho que ir, porque eu já morri e essa é a minha ordem. Eu quero que você abra em Marcos capítulo 10, verso 29. Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 29 e 30. Tem a ver ainda com o vídeo. Tem a ver ainda com o vídeo, para você compreender. Porque aquele homem vê aquelas pessoas, ele muda de ideia quando ele diz: é a minha família, então é melhor que não morra nenhum. Mas o que diz a palavra de Deus em Marcos capítulo 10, 29 e 30? A irmã que orou aqui na frente, cadê ela? Como que você chama? Você vai perceber um detalhe aqui do que você orou nesta manhã. Tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo, ou seja, 100 vezes, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Vou parar aí e vou perguntar, quem aqui já usou caixinha de promessa? Os crentes mais antigos já usaram, né? Mas não precisa confessar se você tirou o versículo e falou assim, esse não. Não é hoje para mim isso aqui. Vou tirar outro. Parecia outra coisa, né, crente? Parecia horóscopo cristão, né? Alguns parecia que não é isso que eu quero, Senhor. E alguém já tirou um versículo muito difícil, ruim, mal? Não, né? Por que eu parei aqui? Porque a irmã na oração dela falou algo mais ou menos assim, de você não escolher. Você não escolher aquilo que você quer na palavra. Você não escolher aquilo que é bom para você. Então o versículo continua. Penso eu que esse versículo, na caixinha de promessas, seria cortado aqui. Porque ele vai continuar com perseguições. Com perseguições. Não é talvez, é com perseguições. E no mundo por vir a vida eterna. Então, falando do vídeo, eu quero dizer para você, igreja, quando você começar a olhar para o irmão lá do Egito, lá da Nigéria, lá da Eritreia, lá da Coreia do Norte, como sua família, como seu irmão, como sua mãe, sua tia, seu primo, sem nenhum constrangimento, porque aqui no Brasil a gente fala de primo querendo falar que, né, igual a parábola do filho pródigo, este teu filho, quer dizer, meu irmão não é, né? Aqui no Brasil a gente fala primo para falar que meu irmão não é. Mas não, quando você olhar para a igreja perseguida, entendendo que é o seu irmão, é a sua família de verdade, você começa a abrir os olhos e orar por eles, a se importar com eles de verdade. E aí você pode até pensar com esse homem, 0, mas biblicamente, muitos ainda vão morrer por causa do Evangelho. Muitos ainda vão morrer, mas não vão negar o Evangelho. Vão se sentir que não estão sozinhos, porque há pessoas orando por ele. Amém? Eu trouxe ali uma ficha de inscrição de Portas Abertas, para que você possa conhecer a nossa revista. Então, se você ainda não pegou a nossa irmã Leidmara, pega conosco. Como que funciona? Só de você preencher aqui a ficha de cadastro, nós vamos enviar para você
a revista Portas Abertas para você conhecer. Eu conheço essa revista desde a minha adolescência, mais de 40 anos atrás. Obrigado, irmão, você que achou que eu tinha 40, 38, obrigado. Mas é diferente isso aí. Irmãos, essa revista levou a amar Portas Abertas, mas só agora, há 3, 4 anos no máximo, que eu me coloquei à disposição para trabalhar com Portas Abertas. Eu vou falar a verdade para você. Você cresce demais ouvindo os testemunhos. E a partir daí eu interessei pelos livros. Esse livro, Contrabandista de Deus, eu li na minha adolescência. O livro mais antigo da Portas Abertas, que conta a história do irmão André, como essa camisa que está escrito assim: você pode entrar em qualquer lugar, se for para servir, e tem um Fusca mostrando umas Bíblias escondidas, quando ele começou a sua viagem lá na Iugoslávia, em 1958, 57, se não me falha a memória, e ele, numa fila ali, com aquelas Bíblias escondidas nos países ali, né, comunistas, não podia entrar Bíblia, e aí ele viu que carro a carro parava, era parado e verificado o próximo carro, ele viu que não tinha jeito, o carro não ia ser como no Brasil, aleatoriamente, um ou outro, era um por um. E ele começou a orar, e ele disse: Senhor, quando o Senhor esteve aqui na terra, o Senhor curou muitos cegos. A minha oração agora é ao contrário, eu preciso que o Senhor cega esses guardas, para eles não verem as Bíblias. E aí quando chegou a vez deles, 2 olhando o carro, 2 olhando o documento, um conversando com ele, daqui a pouco um guarda voltou e falou: pode ir embora rápido, senão os tomates vão estragar. Então o Senhor fez aqueles guardas verem outra coisa e não verem as Bíblias. A partir dali ele adotou esta oração, a partir dali a fé dele foi aumentando, ele colocou as Bíblias nos bancos, né, em caixas ali à vista, e passou a entrar, e nunca perdeu uma Bíblia. E o Ministério Portas Abertas, que já vai completar 70 anos ano que vem, porque em 1955, quando ele fez uma viagem para um congresso de juventude, ali na região comunista, que Deus falou com ele, né, para fortalecer o que resta aquelas pessoas. E desde aquela época, o principal objetivo de Portas Abertas é levar Bíblia, é levar a palavra, é levar treinamento, é levar livros para os cristãos da igreja perseguida. Então, Portas Abertas, ela ouve a igreja perseguida e atende à medida da sua necessidade. Para vocês terem ideia, na China, em 1981, ele tinha visitado os irmãos, e os irmãos, ele perguntou qual a necessidade da igreja, ele falou: Bíblias. Qual a necessidade? 1 milhão. Aí os irmãos que andavam com o irmão André já... Nós sabíamos que o irmão André não vai falar não, né? E aí em 1981, projeto Pérola, numa noite, 32 toneladas de Bíblia, 1 milhão de Bíblias, foi entregue na China através de um rio, de madrugada, numa única noite. Tudo bem coordenado com aqueles irmãos com os carros, caminhonetes escondidas para desembarcar numa madrugada 1 milhão de Bíblias. Onde estavam os guardas? Bêbados, jogando baralho, fugindo dos superiores, indo para alto. Era um rio largo, né? Não era um mar, mas muita oração e jejum. E depois, em 1989, 1 milhão de Novos Testamentos entraram na Rússia. E hoje, quando você participa, quando você compra um livro para conhecer histórias, esse aqui é do filho de uma serva, é de um afegão, um afegão que se torna cristão. Irmão, quando você conhece um pouco do Afeganistão, você fala: misericórdia, não tem jeito de ser crente lá não, é 0% de cristãos, são cristãos escondidos. Todos os países em volta do Afeganistão têm 4, 2, 0, 8%. No Afeganistão, nem para fugir dá. Eu fujo para o outro país não tem crente para me receber direito. Então aqui é a história, como um afegão é menosprezado, desprezado por ser cristão.
E aqui é a história de um que participou literalmente das guerras, da época de Osama Bin Laden, da época dos Estados Unidos, como ele, né, perdeu parte do seu corpo com minas, mas e aí se torna um cristão. E o livro inteiro vai falando que ele apenas era uma bagagem, ele é apenas um objeto para a família levar para cá ou para lá, até encontrar Jesus. Livros como Sem Coragem, Sem Glória, que conta a história de Davi e Golias, mas ele mostra quem são esses nossos gigantes. É o islamismo, o budismo, que tem dominado muitas regiões, fuga da Coreia do Norte. Então tem livros ali que quando você compra, ou mesmo pulseiras como essa aqui, um com eles, que é para você lembrar, é um arame farpado, para você lembrar dos irmãos presos na Coreia do Norte, que é o país mais difícil de ser cristão. A Coreia do Norte ficou em primeiro lugar na lista mundial de perseguição mais de 20 anos. E aí quando houve aquela tomada do poder do Afeganistão, o Afeganistão ficou em primeiro lugar. Hoje a Coreia do Norte já voltou ao primeiro lugar. Então são pulseiras para você lembrar da igreja perseguida. Ok? Quando você adquire qualquer produto, mesmo um bottom de R$5, a Portas Abertas te presenteia com a revista anual. Ela é mensal, por um ano você vai receber a revista. Ok? Não tem mensalidade, depois eu explico lá para cada um. Tá? Agora, se você não levar nada, a gente quer que você preencha a ficha para você receber pelo menos uma revista. Amém? Este marcador de página é para ajudar, pastor, as pessoas lembrarem do país que vão escolher. Obrigado, irmão. Esse marcador de página é um presente para você orar, para você lembrar de um país e de uma história. Esse aqui você pode pegar gratuitamente lá. Amém? Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. A lista mundial da perseguição é essa aí, mais de 365 milhões de cristãos no mundo são perseguidos. Essa lista existe desde 1993, há pelo menos 31 anos, é trabalhado os países onde são mais difíceis ser cristãos. E se você for lá no passado, aqui nas Américas tinha um país, hoje já tem 4. A perseguição está chegando perto de você. Teve um ano que eu estava repetindo muito nas minhas orações: Senhor, fortalece a sua igreja, Senhor, fortalece a sua igreja. E os meses passando, Senhor, fortalece a tua igreja. Aí eu comecei a ter medo, pastor, da minha oração, porque o que eu mais leio na revista e nos livros e ouço na história dos meus irmãos é que a perseguição fortalece a igreja. Aí eu falei: Senhor, estou orando certo? Mas como muita coisa foi dita aqui, foi lida, você tem que abandonar esse mundo, você tem que pensar nas coisas lá do alto e estar preparado para a perseguição, se ela vier aqui. Mas quando não vem, você tem que conhecer que há perseguição neste momento e irmãos estão precisando da sua oração. A lista mundial conta com 50 países, os mais difíceis, e tem 28 em observação. O primeiro é a Coreia do Norte, o último é Israel, que está lá em 78 na lista mundial da perseguição. Ok? Pode passar o próximo. Isso significa que 1 em cada 7 irmãos no mundo, cristãos são perseguidos. E eu quero que você saiba que não é apenas o evangélico, o protestante, é o católico, o ortodoxo, aquele que se assemelha com a cruz, se assemelha com Cristo, se assemelha com a palavra de Deus, ele é perseguido. Eu quero dar uma noção para você como nós brasileiros não sabemos lidar com a perseguição. Um pastor nosso aqui de Belo Horizonte, de uma igreja muito rica, muito grande, não precisa citar o nome, e é ele mesmo dando o testemunho, não estou falando como se eu estivesse criticando, ele mesmo contando
que ele vai num desses países passar um período com uma família e vê esse irmão sangrando sempre, chegando sangrando, e ali ele vai tentando entender a história daquela família, daquele homem, que é um muçulmano que se converteu ao Evangelho, e aí ele diz, olha, eles me batiam lá fora, na rua, para eu negar a Cristo, mas eu nunca neguei a Cristo. Então eles invadiram minha casa, bateram na minha esposa, bateram nas minhas filhas, mas eu não neguei a Cristo. Então eles apelaram, um dia entraram na minha casa, estupraram a minha esposa, a minha filha, na minha frente eu não neguei a Cristo. Aquele pastor brasileiro conduído disse para ele, isso não vai ficar assim, isso não pode ficar assim, eu sou de uma igreja rica lá no Brasil, em Belo Horizonte, nós vamos levar você para lá, nós vamos arrumar uma casa para você para lá. Ou para quê? Aquele irmão deu uma tijolada abençoada no pastor. O senhor não veio aqui para isso, pastor. Não é para isso que o senhor está aqui, pastor. O senhor está aqui para contar o meu testemunho lá no Brasil, orar para mim, para eu não negar a Cristo. Porque esses irmãos entendem que há uma glória em morrer pelo nome de Cristo. É uma alegria estar pronto para morrer pelo nome de Cristo. Mas há tempo para fugir, há tempo para sobreviver. Não é que você vai lá, estou aqui, sou cristão, pode me matar. Não é assim. Mas aquele pastor voltou envergonhado ao contar isso, porque nós não sabemos lidar com perseguição. Se o pastor não te cumprimentar hoje, é possível que você não venha à noite, porque você emburra. O pastor não olhou para a minha cara. Não vou nem dar o dízimo lá para a igreja, vai sentir falta do meu dízimo. Nós não fazemos assim? Enquanto os nossos irmãos precisam todos os dias sentir a rejeição do pai, da mãe, do irmão, do filho, a rejeição do cristão nesses países é da sua família. Por isso que eu li o Evangelho. E por isso que você sabe que a Bíblia diz, o Senhor diz, eu vim trazer divisão. Eu vim trazer divisão. E nesses países acontece isso com a maior facilidade. E esses irmãos vão descobrindo ao longo dos dias e meses que ele tem outra família, eu e você. Ele tem outros irmãos escondidos que os ajudam a viver. Eles sofrem restrição, oposição, discriminação, injustiça, intimidação. Esses cristãos normalmente não conseguem nem trabalho, nem emprego, só de serem cristãos, ou promoção, ou coisas do tipo. Um dos livros ali do irmão André conta uma história da Romênia. Um casal de idosos tinha um aviário, na época do comunismo na Romênia. E aí o governo chegava e falava, agora você produz X ovos. Ele produzia X ovos para o governo. Aí o governo voltou, agora você produz Y ovos. Aí era mais ovos do que ele produzia. Então ele produzia ovos para o governo, mas ele mesmo tinha que comprar para si no mercado. E aí o irmão André tinha visto que o povo da Romênia estava fugindo, os cristãos estavam fugindo daquele país. E o próprio irmão André, ao perguntar a esse casal de idosos, perguntou, vocês também vão fugir? E eles ficaram sem graça com a pergunta, não gostaram da pergunta, mas explicaram para ele, irmão André, o governo já veio, já está piorando a situação, nós imaginamos que daqui a pouco ele vai chegar e falar, agora o aviário é nosso, dá licença, sai daqui, não é seu mais, procura algum lugar. Mas eles falaram para o irmão André, se nós formos embora, quem vai orar pela Romênia? Então esse é o nosso amor que nós temos que ter por essas nações. O Brasil nem sabe direito o que é perseguição, mas nós já sabemos de cristãos que preferem ou morar ali nos Estados Unidos, né? Pastor, é melhor ter uma igreja em Miami, né, pastor? Lógico, né? Do que ter uma igreja escondida que você sequer pode cantar nesse tom com instrumentos. Você tem que balbuciar com a sua boca, com a sua língua, porque o vizinho, o seu filho te entrega. Meu pai é um traidor, largou o islamismo. Meu pai é um traidor, largou o budismo. Os próprios familiares entregam. Então essa é a vida difícil de 1 em cada 7 irmãos. Próximo, por favor.
O último dado de cristãos mortos por causa do Evangelho, o número é de 4.998 cristãos mortos num ano, no período de um ano. Praticamente 5.000 cristãos mortos no mundo por causa do Evangelho. Só que na Nigéria, num único país, são 4.118 cristãos mortos por causa de Cristo. Mais de 82% dessas mortes de cristãos acontecem num país. E pasmem, não é um país islâmico. O país tem 50% de islamismo, 40% de cristãos. É dividido norte e sul. O sul é cristão, o norte é islâmico. Mas nem é um país que aqui é só islamismo. Então, para você ver como você precisa orar por esses países. Quando eu leio testemunhos da Nigéria, irmãos, eu vou aprendendo a cada momento como é viver dessa forma, tendo que perdoar o seu agressor, tendo que curar o seu agressor, tendo que levar amor para o seu agressor. E aí eles vão nos ensinando o que é fazer o ID de verdade. Não é fácil. A mulher está ali viúva e tendo que conviver, amar e pregar o amor de Deus para o assassino do seu marido ou do seu filho. Próximo, por favor. Cristãos se arriscam tudo para seguir a Jesus. Eles precisam ser fortalecidos. Eles precisam saber que há alguém orando por eles. Você pode fazer muito. Portas Abertas faz distribuição de Bíblias, treinamentos de liderança, treinamentos para como conviver com a perseguição, ajuda socioeconômica. Quando nós falamos de um culto de missões, né, a maioria pensa assim, nossa, só dinheiro, vai pedir dinheiro, vai pedir dinheiro. À medida que eu vou lendo e aprendendo, esses irmãos, o que eles mais querem e precisam é da nossa oração primeiro. É da nossa oração. O dinheiro é bem-vindo, o dinheiro ajuda a dar a ele uma profissão, uma reconstrução da sua casa, da sua família, mas eles precisam da nossa oração. Eles precisam saber que há alguém orando por eles. O próximo, por favor. Como eu disse, lá em 1955, André fez a primeira viagem para a Polônia, no Congresso da Juventude. E em 1957, que foi a primeira viagem para a Iugoslávia, entrando com o Fusca, no qual eu falei da oração que ele fez e os guardas não viram as Bíblias, né? A Iugoslávia hoje nem existe com esse nome. É a região de Bósnia, Herzegovina, Croácia, Montenegro. Amém? É fortalecendo a igreja, dando cuidado emergencial e a longo prazo. Quero agora que você assista um vídeo sobre Portas Abertas. Amém? Só um pouquinho para o som, né? Acertar o som. So last year, 200... So last year, 252 people died on our roads. What do you think would be a more acceptable number? Acceptable? 70 maybe? Probably 70. Can you send 70? Actually, this is what 70 people looks like. Family.
So now what do you think would be a more acceptable number? 0. 0. Leste europeu, que não tinha acesso à Bíblia, ele começou a entender que em muitos lugares cristãos tinham o direito de conhecer a Jesus negado. Deus falou comigo por meio de sua palavra. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer. What do you think would be a more Então eu acceptable entendi number? que precisava ir até os cristãos. Com Acceptable. Bíblias escondidas em seus 70 o irmão maybe. André começou a Probably cruzar 70. fronteiras de países Can you send fechados, 70? levando o evangelho para aqueles que não Actually, tinham this is acesso, what 70 people looks like. conhecido como contrabandista de Deus. Assim começou a missão Portas Abertas, com a certeza de que nenhum cristão deve enfrentar a perseguição sozinho. Desde então, So, nosso compromisso now what do you think would be a more com as acceptable number? necessidades da igreja perseguida e fortalecê-la por meio da Zero. conexão com a igreja brasileira, Zero. para que cristãos que precisam de esperança permaneçam firmes. Estamos presentes em mais de 60 países ao redor do mundo. Além de Bíblias, equipamos a igreja local e capacitamos líderes para que eles continuem sendo a luz de Jesus nos lugares mais hostis para os cristãos. Levamos também ajuda emergencial So para os last mais year, necessitados 252 e people died on projetos our de roads. geração de What do you think renda. would be a more Nos acceptable number? países livres, compartilhamos sobre a acceptable. realidade da igreja perseguida. 70 por onde maybe. quer que formos. Probably 70. Can you send 70? O que mais Deus precisa fazer? Actually, this is what 70 people looks like. Até que eu possa sentir a dor do meu irmão e chorar junto com ele. Tudo que me lembra deles é bem-vindo. O número de cristãos perseguidos aumenta a cada ano, mas a Igreja de Cristo não So para de now crescer. what do you think would be a more Nossos acceptable irmãos number? e irmãs em Cristo precisam de nossa oração, Zero. apoio e encorajamento para serem Zero. fortalecidos para enfrentar a perseguição. O que mais eu preciso fazer? O que você pode fazer? Um missionário chamado Jim Elliot escreveu a seguinte frase, falou a seguinte frase: o que eu preciso não é um grande chamado. Eu não preciso de um grande chamado, o que eu preciso é de um grande chute na bunda, no traseiro, ele diz. Entende? Pega o último versículo de Marcos 16. Antes ali vocês vão ver assim: ide por todo o mundo, os sinais acompanharão, estes são os sinais. Mas os dois últimos versículos, os apóstolos movimentam. E aí eles foram, pregaram o evangelho, aí o Espírito Santo cooperou com eles através de sinais, milagres e maravilhas. Então, às vezes, nós estamos esperando os sinais, quando, na verdade, nós precisamos ir, movimentar. Aí o Senhor vai cumprir e cooperar comigo e com você. O próximo, por favor. O que você pode fazer? Orar. Orar, permanecer com esses cristãos, conhecer as suas histórias. Só passar para frente o próximo aí, querido. So last year, 252 people died on tá, our roads. What do you think would be a more acceptable number? Passa o próximo para me ver, acceptable. só para ver se está certo. Ah, tá, 70 ok. Volta aí, maybe. pode voltar. É Probably porque aqui eu 70. não tinha colocado esse Can you mapa. send não. 70? Só para você entender aí, ó, são os países Actually, da this is Ásia what Central, 70 people looks em like. que eu vou dar uma pincelada hoje sobre a situação desses irmãos. São 80 milhões de habitantes nesses 5 países, tá? Só tem 13% de cristãos nesses 5 países em 80 milhões de habitantes, tá? São aqueles países terminados ali com ão: Cazaquistão, Pazaquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, Quirguistão, Tajiquistão, ok? Próximo, por favor. O que você pode fazer? Orar, permanecer com esses cristãos, não ignorar que a situação está piorando, interceder, conscientizar, doar, participar, ok? O próximo, por favor. Esse versículo de Tiago 1:22 diz assim, é o tema deste mês de novembro:
Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vós So vocês last year, mesmos. 252 Não people sejam died on our praticantes roads. da What do palavra. you think would be a more Desculpa. acceptable number? Sejam praticantes da palavra acceptable. e não apenas ouvintes, 70 maybe? enganando a vocês Probably mesmos. 70. Tiago You said 1:22. 70? Os irmãos aí do fundo estão me ouvindo? Os irmãos aí do fundo estão me ouvindo? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Pergunta engraçada, né? Não é porque o que a gente veio falar para você rapidamente sobre os países da Ásia Central hoje são sobre os surdos. São sobre os surdos. 800 mil pessoas nesses 5 países são surdos. 1% dessa população desses 5 países são surdos. E aí você pensa, o que eu tenho a ver com eles? Irmãos, quem vai pregar o evangelho para eles? Os seus pais os rejeitam. Seus irmãos os rejeitam. Como esses países ali são maioria muçulmana, há uma crença que o surdo é amaldiçoado por Alá. Então os pais escondem os seus filhos para que as pessoas não saibam que eles são surdos. Colocam eles em escolas normais para fingir que não são surdos. Mas os próprios pais não aprendem a língua de sinais, não aprendem nada e não conversam com seus filhos. Essas pessoas tentam contar o sonho para os seus pais, contar os seus planos, os seus desejos e não conseguem, não conseguem. Pastor amado, um pastor ligando para outro pastor domingo de manhã, ele é uma bênção, né? É uma bênção, né? O pastor ligando domingo de manhã. Mas essas pessoas são isoladas, são desconsideradas no seio familiar e no seio da sociedade toda. E aí rapidamente eu vou tentar pincelar 3 histórias para você ver. Tem o surdo que nasceu surdo, tem o surdo que foi um acidente e tem aquela pessoa que casou dentro de uma família de surdos e aí eles descobrem isso. Quem vai pregar o evangelho para esses surdos que sequer são alfabetizados, porque não há pessoas para tratar nem da saúde deles, nem escolas especiais ali para lidar com os surdos. Mas estes surdos têm descoberto que algumas igrejas, há os surdos que são cuidados, que são tratados, que são estudados, que cristãos têm ajudado. E eu até gostaria de dizer que todos vão lá por causa do evangelho. Não. Tem um que foi lá e só 4 anos depois que aceitou Jesus. Ele mesmo diz, eu precisava de alguém que conversa comigo, que quer me ouvir, que quer me atender. Então, depois de 4 anos que ele aceitou a Jesus. Então, hoje a pincelada é sobre isso. No começo eu perguntei para você, você leu a Bíblia hoje? Agora você já compartilhou a Bíblia? Porque Romanos diz que a fé vem pelo... Por isso eu estou te perguntando. A fé vem pelo... Por isso eu te perguntei, você está me ouvindo? E o surdo? Não ouve. Mas eu já vou adiantar uma das frases de um testemunho, né? Ele fala, mas Deus está me ouvindo. Eu não ouço... Aliás, eu troquei a frase. Ele fala, né? Eu não ouço, mas eu estou ouvindo Deus. Eu ouço Deus falar comigo, na palavra e com os irmãos. Então eu queria falar rapidamente para você. Próximo, por favor. Essa é a história da Lola. Como eu disse, né, foi considerada amaldiçoada. Abaixo de 6 anos ela teve um acidente, uma queda num balancinho, e a partir dali ela ficou surda. A partir dali o seu pai chegou a levar ela em 2 países diferentes, ou seja, no começo o pai quis tentar uma cura, tentar resolver o problema da filha, e ele tinha condições, levou ela em 2 países, mas não resolveu, fingiu que ela não era surda, colocou em escola normal, mas as notas não eram boas, então colocou ela em uma escola especial, mas a partir daí a Lola já não existia mais para a família. Você é amaldiçoada por Alá, você é impura.
você não é mais a minha filha. Até para sentar na mesa, fique para lá do seu pai, porque você é impura. Essas são a história desses nossos irmãos, né? Mas sempre nessas histórias tem um que vem pregar o evangelho. E para ela foi um evangelista que foi pregar o evangelho. E aí ela se converteu e foi tendo a sua vida cristã, foi tendo a sua família, foi tendo crescimento, foi ouvindo o Senhor falar com ela, né? E Portas Abertas entra nesses casos com treinamento, com material, ajudando essas escolas cristãs para poder receber esses surdos, independente da religião, para poder falar com eles, para poder depois ali estar mostrando o evangelho. Amém? Essas pessoas dificilmente conseguem emprego, porque não são entendidas, não são ouvidas, não há paciência, poucas pessoas sabem línguas de sinais. E para piorar, mesmo alguns que sabem línguas de sinais, a maioria dos surdos lá não tem entendimento de língua dos sinais. Eles acabam criando no seu grupo ali a forma deles conversarem, até que alguém ensina a uma língua universal de sinais. O próximo, por favor. Eu não tenho medo de ser descoberta, preciso pregar e sei que Jesus está comigo. Então, depois que ela perdeu a audição, ela foi entendendo isso que eu estou dizendo para você nesta manhã. Quem vai pregar para os surdos? Quem vai pregar para os surdos? E mesmo depois dela apanhar do marido por ter se convertido, por estar indo na igreja, ela desafiou as leis do islamismo. Eu vou pregar. Quem vai pregar para os surdos? O Senhor me salvou, agora eu vou levar a salvação para esses outros surdos. O próximo, por favor. E aí a história do Aktash, né? Ele fez a mesma coisa. Esse aí, no caso, ele nasceu surdo. Nasceu surdo. E quem pregou o evangelho para ele? Um outro surdo. Um outro surdo pregou o evangelho para ele. E aí ele começou a pregar o evangelho, mas ele começava a andar 40, 50 quilômetros para alcançar algum parente, algum amigo surdo, até que o Senhor abençoou a ele com uma bicicleta, uma simples bicicleta. E aí ele pôde se tornar um evangelista a longa distância, né? O Senhor abençoou ele com coisas simples. Mas ele diz, como Deus me mudou, creio que posso mudá-los também através do evangelho. Essas pessoas surdas, elas são excluídas da sociedade. Ele sabia que tinha que ir. Ele é que diz, eu sou surdo, mas eu estou ouvindo a Deus, e Deus me ouve. Amém? Tem o testemunho dele, mas devido ao tempo eu vou deixar para uma outra oportunidade. Pode passar, por favor? E essa é a Naira. A Naira, ela casou com um cristão de família surda. Ela era muçulmana, criada no seio muçulmano, aprendendo o Alcorão, se desenvolvendo, o pai todo feliz porque aquela adolescente estava, né, trilhando os bons caminhos ali do Alcorão. Mas de repente um cristão teve coragem de pregar Cristo sobre a Bíblia, sobre o livro, né? Os muçulmanos, eles falam o livro, né, que é a nossa Bíblia. Pregou para os pais e ela, escondida, ouviu aquela pregação. O pai rejeitou, a mãe guardou. Aquela filha chegou para a mãe, eu me interessei, e a mãe começou a ir com ela na igreja, escondido do pai, mas depois de um tempo, ele descobriu, bateu bastante na filha. Como a mãe foi proteger a filha, a cultura islâmica não permite isso, né? A mulher no islamismo é um objeto, apenas para multiplicação de filhos e cuidar do marido, no geral, né? Mas quando eles se tornam cristãos, eles descobrem a diferença, a verdade na palavra. E aquela mulher também começou a apanhar, a mãe dessa jovem. Mas essa jovem continuou indo sozinha, desde os seus 12 anos na igreja, escondido. E ela acabou se batizando, se convertendo. E ali na igreja ela viu um grupo de surdos. Ela viu que tinha pessoas de vários países que se reuniam e cuidavam dos surdos. E ali, ela, sem saber, conheceu o seu futuro esposo, cuidando ali de surdos, né?
E aí ela casa com ele e descobre que a família dele também era de surdos. Então ela passa a compreender essa necessidade de aprender os sinais, de ter atividades para os surdos. Então essa é a história desses 3 irmãos, né? Ela diz: Cristo nos enche de amor e cuidado, o que me faz querer ajudar as pessoas surdas. Amém? O próximo, por favor. Aí está o testemunho. Depois, se você conseguir decorar, você anotar esse testemunho aí, o silêncio que se faz ouvir, do irmão Aktash, ok? Na maioria das vezes usa assim um codinome, um pseudônimo, para não dizer o país ou o nome verdadeiro do irmão, para que possa ficar seguro, tá bom? Mas se você quiser, no YouTube, o silêncio que se faz ouvir. Pode passar, por favor? Então, quando uma pessoa surda se eu vou saltar o vídeo, Isso, obrigado. Então, Portas Abertas ajuda aí com a questão também de alfabetização dos cristãos surdos. Amém? Passou a ser uma necessidade da igreja perseguida lá na Ásia Central, e aí agora trabalhamos com esse apoio. Amém? O próximo, por favor. Como que você pode ajudar? O ID que Portas Abertas usa e pronuncia é esse, ID, intercessão, doação e encorajamento. Portas Abertas realiza o DIP todo maio, todo ano no mês de maio. Para vocês terem ideia, nós já estamos em novembro e o DIP já começou a ser divulgado através de Portas Abertas. Mas ele acontece em maio. Todo maio é um tema do Domingo da Igreja Perseguida. As igrejas do Brasil inteiro se envolvem, convidando ou não Portas Abertas, fazem um culto direcionado para a igreja perseguida. Quando a igreja se inscreve no site, ela vai receber todo o material, pode ter teatro, pode ter material infantil, pode ter a própria ministração para o dia, caso não haja possibilidade de alguém de Portas Abertas estar naquela igreja, mas é um envolvimento da igreja brasileira no DIP, chama Domingo da Igreja Perseguida, ok? Portas Abertas está no Brasil desde 1978, então já são 46 anos, tá? E ainda tem o Shockwave. O Shockwave acontece em setembro de todo ano, que é uma onda de oração jovem. Cada ano é um país ou um tema. Como aqui, por exemplo, é um tema, os surdos da Ásia Central, né? Cada ano tem um tema. Teve um ano que foi da Nigéria. Aprendi muito, eu li 14 páginas da Nigéria, e quando eu li essas páginas da Nigéria, pastor do céu, eu só via o Brasil na minha frente. Eu ia lendo, eu falei, mas isso é o Brasil. Eu ia lendo, falei, isso é o Brasil. A história, né, da Nigéria, a história religiosa da Nigéria, a história política da Nigéria, como eles fizeram lá. Eles simplesmente chegaram ao longo de décadas dizendo assim, para aquelas autoridades, você é o secretário de saúde, cristão, dá licença, agora é fulano de tal que é o secretário de saúde. Passava alguns anos, dá licença, o secretário de educação, você é cristão, agora é outro aqui. Governador do estado, dá licença, agora é outro. Ministra, dá licença, agora é outro. E ao longo dos anos, eles foram tirando os cristãos de posições de autoridades de governo, ou mesmo de escolas, de qualquer lugar que toma decisão ou conselho. Passaram algumas décadas, os radicais vieram e falaram, agora chegou a hora. Vocês acham que vocês estão aí? Por quê? Nós colocamos para vocês. Agora nós vamos islamizar toda a Nigéria. Aí começou. E aí eu via o Brasil, porque eu pensava assim, o cristão gosta de falar, política e religião, nada a ver, mas isso é política, posições de governo, que o governo escolhe, ou você passou num concurso público, você está numa posição de autoridade que o Senhor colocou como cristão, mas você não se preocupa com política. E no caso da Nigéria, eles tiraram os cristãos de toda a liderança para tomar conta daquela nação. Próximo, por favor.
alguns infográficos aí que você pode encontrar no site são os números de ataques a igrejas, ataques a comércios, número de sequestros, número de cristãos mortos, tá? Pode passar até terminar esses quadros aí, que eu acho que são 3, por favor. Isso, pode passar? Pode passar, eu vou saltar o vídeo. Então eu peço a você, com carinho, preencha essa ficha de inscrição para você receber a revista, ok? E caso você leve algum produto, aí é que você tem que preencher mesmo, senão eu vou passar por mentiroso. Porque você levando o produto, você é presenteado com a revista anual. Se você não preencher, Portas Abertas não tem como te enviar, ok? Faça esse favor, preencha lá, conheça. Hoje eu falo como correspondente de Portas Abertas, mas desde a minha adolescência eu leio essa revista. E com ela que eu fiquei curioso de alguns livros. Por exemplo, quase todo mês estava lá, Pefat, um testemunho tirado do Pefat. E eu falei, gente, o que é Pefat? Fui lá, descobri, permanecendo firme através das tempestades. Era um devocional de 700 páginas que não fabrica mais. Corri atrás, não achei na internet, mas o pastor Arthur falou para mim, Marinaldo, tem um casal de São Paulo que quer te vender o dele usado. Vai vender. Eu falei, pastor, está na benção. E já usei esse livro mais de 1 ano na oração de manhã na nossa igreja, contando os testemunhos que fortalecem a igreja. Essa é a palavra que eu vim trazer e compartilhar para você. Amém? Em nome de Jesus, que você possa deixar o Espírito Santo completar essa obra no seu coração, no meu coração, e você enxergar a igreja perseguida, orando, ofertando, lendo, compartilhando. Amém? Tem um livro ali, por exemplo, que hoje não está ali porque acabou, Insanidade de Deus, que eu mesmo já presenteei umas 4 pessoas. Então tem livro que assim vai mexer no profundo da sua alma e fortalecer o seu espírito. Amém? Obrigado, pastor Claudinei. Amém, querido.